Entrevista. Jean Rezende, presidente do Simpol. Boa noite, Jean. Boa noite, Jailton, Sandra, Pesadão, todos que acompanham o programa, esse programa de grande audiência, Jornal da Rio, segunda edição. Cumprimentar a todos os oficiais investigadores, a audiência é grande entre os nossos colegas, em nome aqui dos diretores presentes aqui, Heráclito e Luiz Borges. Perfeito. Essa disparidade dentro da Polícia Civil nas remunerações recebidas pelos delegados, aliás, em 2 anos, 2 delegados receberam aí quase 3 milhões de reais, 2.700.000 reais. Essa disparidade entre as duas categorias, já? É um dado que a gente traz essa reflexão para a sociedade. Primeiro, é um dado que está disponível de modo oficial no portal da transparência do governo do estado de Sergipe. Ou seja, é fato. É um fato, né? Um dado incontestável, está lá um dado público e que a gente traz para a sociedade essa reflexão. Todos que acompanham o seu programa sabem que Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste, sabem que Sergipe está fora no mapa do crime organizado entre os 4 estados do Brasil que estão fora, né, nessa linha. Sabem também que Sergipe tem a melhor polícia civil do país em elucidação de crimes violentos, que nós temos reduzido os índices de elucidação de homicídios, de feminicídios, né, roubos e furtos de veículos, entre outros crimes de seara da atuação de investigação da Polícia Civil aqui no estado de Sergipe. Mas, de fato, também é de conhecimento público de que esses números de excelência alcançados por todos os policiais civis, e eu sempre digo e repito que aqui em Sergipe a Polícia Civil ela é formada por 2 cargos, o cargo de delegado de polícia e o de oficial investigador, e que esse trabalho conjunto é que faz com que a sociedade possa desfrutar de dados positivos resultado desse trabalho. Porém, nessa seara, nessa conjectura, os delegados de polícia em Sergipe estão entre os 5 melhores salários do país. Já os oficiais investigadores, infelizmente, não desfrutam desse mesmo reconhecimento, né? E nós estamos entre os 5 piores salários. Então, é por isso que a gente traz este assunto e temos até um material, se puder ser exposto aí. Claro, bota na tela da TV Rio agora, Pesadão, pois não, presidente. E a gente está expondo aí exatamente o seguinte: apenas 2 delegados de polícia, né, no período de janeiro de 2023 a janeiro de 2025, no governo atual, né, com esse dado oficial do portal da transparência, já receberam, pelo trabalho de delegado de polícia, oficialmente do governo do estado, a quantia de quase 2.700.000 reais. Uma quantia vultosa, milionária, que a gente faz um paralelo, traz essa reflexão para a sociedade sergipana, e temos um segundo banner, puder colocar aí, Pesadão, é justamente um questionamento para a sociedade. Se você, cidadão sergipano, acha isso justo? E por que a gente traz esse paralelo e essa reflexão? Porque essa quantia de 2.700.000 reais, ela seria o suficiente para pagar a folha de um mês de trabalho de cerca de 500 oficiais investigadores da Polícia Civil Sergipe. É exatamente isso. 2.700.000 reais de apenas 2 delegados de polícia receberam no período de 2023, o mês de janeiro, a janeiro de 2025, é suficiente para pagar uma folha de um mês de trabalho de cerca de 500 oficiais investigadores. É uma cifra milionária e a gente traz essa reflexão. O que é mais eficiente? Você ter 500 oficiais investigadores à disposição da sociedade no trabalho de investigação ou apenas 2 delegados de polícia, né? E 500 oficiais investigadores é praticamente a metade do efetivo que a Polícia Civil de Sergipe dispõe para a sociedade sergipana diuturnamente, né, o ano inteiro, inclusive nas nossas delegacias plantonistas, além das especializadas e das metropolitanas. As plantonistas eu sempre reitero aqui porque elas são porta aberta o ano inteiro para a sociedade sergipana. Então, essa reflexão é que a gente traz. A gente aqui quer registrar, inclusive, que não somos contrários, seja como entidade sindical, seja como policial civil, a nenhum tipo de valorização para os colegas delegados. E também registrar o nosso respeito à entidade, né, a associação que representa os colegas delegados. Mas é inadmissível, Jailton,
ouvintes que apenas 2 delegados de polícia concentrem recursos milionários, enquanto centenas de oficiais investigadores amargam a desvalorização, já que a polícia é formada por esses 2 cargos típicos de Estado, de uma carreira típica de Estado, que tem prerrogativas e atribuições extremamente complexas. E, obviamente, o trabalho é feito por toda essa engrenagem. Então, a gente traz essa reflexão para você, cidadão: 2.700.000 reais pagos, né, pelo governo do Estado, na atual gestão aí, iniciada em janeiro de 2023, até agora, janeiro de 2025, uma quantia que realmente chama a atenção. Então, sabemos, Jailton e ouvintes, que não foi o governo atual que criou esse abismo, né? Eu ia perguntar justamente isso, ou seja, essa situação não vem do atual governo, do governo Fábio Mitidieri. Não foi criada. É um acúmulo, né, de ausência de reposições inflacionárias, por exemplo, de valorização do cargo específico. É coincidência, mera coincidência, ser o secretário de Segurança e o diretor-geral da Polícia Civil? Você fala em razão ao dado? Sim, essas informações dos valores recebidos. Não é coincidência, é só uma referência, porque são os gestores, né, atualmente, falando da Polícia Civil especificamente, e também da Segurança Pública, mas não são eles aí na foto não, viu? São parecidos, mas não são ambos não, viu? Sei, perfeito. Mas os dados não era são coincidência em cima também dos 2 delegados, obviamente, essa referência. Porém, apesar de não ter sido criado esse abismo pelo governo atual, mas esse abismo, infelizmente, foi ampliado no governo atual, quando o governo do Estado de Sergipe optou, né, em aplicar o mesmo percentual para quem está entre os 5 melhores salários e para quem está entre os 5 piores. Então, quando se aplica um mesmo percentual, esse abismo ele é ampliado ou mantido, né? No caso aqui foi ampliado esse abismo, e a gente tem pedido ao governo do Estado, obviamente, sinalizado que há um caminho real e possível para corrigir esse abismo, que é através da reestruturação da carreira. E aí o governo do Estado tem a oportunidade de acabar com esse grave abismo, e a nossa grande preocupação é que é preciso haver um tratamento isonômico, né? E o governo do Estado tem tratado esses números positivos da Polícia Civil, o trabalho dos oficiais investigadores para fora do Estado de Sergipe, não apenas aqui, mas fora, seja aqui no Nordeste ou no cenário nacional, atraindo para Sergipe de modo justo, legítimo, alavancando o turismo, atraindo grandes investimentos, grandes investidores, e tudo isso gera emprego, renda, impulsiona a economia do nosso Estado, traz essa saúde financeira que a cada quadrimestre tem sido divulgada, né? Recentemente, na Assembleia Legislativa, foi feita mais uma explanação dos números positivos do Estado. Então, a gente precisa que o governo do Estado saia da seara da propaganda, que é justa, que é legítima, de que são números realmente reais e que precisam ser conhecidos, mas a gente não pode ficar só na propaganda. A gente tem que valorizar todos os policiais civis de maneira igual. No caso específico aqui, a gente fala em nome dos oficiais investigadores. E por que a reestruturação é o caminho? A gente traz um paralelo do estado do Maranhão, que recentemente o atual governo fez a reestruturação da carreira da Polícia Civil daquele estado. E lá também havia um abismo ainda mais absurdo que aqui em Sergipe. E aí o que foi que o governo fez? Aplicou a reestruturação e os delegados do estado do Maranhão tiveram um percentual menor. Já os oficiais investigadores do estado do Maranhão passaram a ter, nessa reestruturação, um percentual diferenciado para que esse abismo pudesse ser sanado. É por isso que a gente tem dito que acreditamos que ainda há tempo para que o governo do estado de Sergipe, né, na atual gestão, o governador Fábio Mitidieri possa ter essa sensibilidade com a sua equipe técnica de que essa distorção, esse abismo precisa ser corrigido em tempo hábil, para que a gente não seja contagiado com o desestímulo, né, da falta de valorização, da ausência de reconhecimento, e aí com isso quem sofre somos todos nós que fazemos parte da sociedade, né? E se a gente for alcançado por esses desestímulos, os números, a tendência é que esses números positivos que têm atraído turismo e gerado emprego e renda através de investimentos para Sergipe possa cair no desestímulo. Estados aqui do Nordeste, vizinhos, a Bahia, Pernambuco, o Ceará, né, por exemplo,
tem cada vez mais avançado o crime organizado nesses estados. As estatísticas falam, e aqui eu não estou depreciando a segurança pública dos outros estados, mas é um dado também técnico real. Por exemplo, foi divulgado recente números de trocas de tiro nessas capitais, Salvador, Recife, e que tem sido crescente troca de tiro, né, no meio da rua, onde cada cidadão ali pode ser alvo, né, um idoso, uma criança, qualquer um de nós pode ser alvo numa situação dessas. Então, Sergipe, através dos oficiais investigadores, tem feito um trabalho de excelência e já passou da hora desse reconhecimento ser implementado, sair da propaganda, é o que a gente tem buscado junto ao governo do estado. Quando se fala em reestruturação para a população, quais seriam os principais pontos, Jean? Hoje nós temos a chamada Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. O Estado de Sergipe, ela traz diversas diretrizes e retomadas de direitos dos trabalhadores que haviam sido tratorados, extirpados, excluídos daquela seara de direito do trabalhador policial civil. Essa lei orgânica estando vigente em todo o território nacional, Sergipe, por exemplo, foi o primeiro estado da federação a implementar a unificação dos cargos, que traz não apenas uma mudança de nomenclatura desses cargos, mas traz um somatório e uma ampliação de atribuições daqueles antigos cargos de agente e escrivão, por exemplo, transformando o policial civil, oficial investigador, em um profissional ainda mais completo à disposição da sociedade. Traz também, Jailton e ouvintes, a chamada da retomada paridade, onde foi retirado em 2019, na reforma da Previdência, tanto no Senado Nacional, mas aqui em Sergipe foi feita também, onde aqueles benefícios em que os profissionais da ativa passam a fazer jus, também contempla-se os aposentados e as famílias pensionistas quando essa paridade está em atividade. A partir do momento que ela é retirada, os avanços são só para aqueles profissionais que estão em atividade. Então, a retomada da paridade e, obviamente, um tratamento isonômico entre os cargos integrantes da mesma carreira, não só nas questões de ordem salarial, no sentido de diminuir esse abismo, de haver um reconhecimento paritário, mas também, por exemplo, o Conselho Superior da Polícia Civil, que é um órgão que trata de pautas de interesse dos policiais civis e que alcançam a sociedade sergipana através do trabalho dos policiais civis. Para vocês terem ideia, nós temos apenas uma vaga no Conselho Superior da Polícia Civil, onde todo o restante do Conselho é formado por delegados de polícia. Então, não há um equilíbrio e é necessário, segundo a Lei Orgânica Nacional, que haja um número paritário, igualitário de conselheiros, onde são tomadas decisões importantes sobre a trajetória e a rotina do trabalho da Polícia Civil, né? A nossa legislação específica, de modo mais ampliado, é da década de 90, do ano de 1999. Algumas situações pontuais foram alteradas, outras retroagiram negativamente, como foi a retirada da paridade em 2019. Então, a reestruturação da carreira fala sim de valorização salarial, é importante, né, pois como todo trabalhador que vive do salário para o sustento da sua família só sabe a importância desse salário quem vive apenas dele, né? E os oficiais investigadores, com a dedicação exclusiva de que o trabalho de investigação requer, além do perigo, que já é natural, a própria especialização da atividade, a investigação é algo específico, segundo a própria Constituição, da área de atuação dos policiais civis, muito embora outras instituições acabam querendo se arvorar dessa atribuição de investigação, que é nossa, dentro da seara estadual e no âmbito federal, a Polícia Federal. Então, o caminho é a reestruturação e envolve uma série de direitos dos trabalhadores policiais civis, e é importante, mais uma vez, que você, cidadão, saiba que nós estamos querendo prestar um serviço cada vez melhor para você, cidadão, vítima de crime em nosso estado. Por isso, o Simpol Sergipe tem trabalhado em defesa precípua desses trabalhadores, mas também sempre preocupado em inserir você, cidadão, nessas discussões, pois esse dinheiro, essa quantia milionária de quase 3 milhões de reais em apenas 2 anos, é pago com o seu dinheiro, com a contribuição dos seus impostos, com aquilo que você gera a partir do seu trabalho.
né? Antes de sermos policiais, nós somos servidores públicos e temos que oferecer a você, cidadão, um serviço de excelência com o devido respeito, né? A pessoa já chega vítima de um crime e ainda chegar na delegacia e ser destratado, esse não é o cenário ideal que a gente busca assim um trabalho cada vez mais de excelência. A Gotec Solar Engenharia é referência em energia solar, seja para residência, comércio, indústria ou área rural. Quer saber mais? Entre em contato por ligação ou WhatsApp pelo número 998400088 ou chama lá no direct no Instagram, @Gotec Solar. Venha garantir economia, sustentabilidade e valorização para o seu imóvel. Gotec Solar Engenharia, confiança é a nossa energia. Decra, vistoria cautelar, vistoria com precisão e qualidade. Avenida Gentil Tavares, 1462. Não compre gato por lebre. Agende a sua vistoria pelo WhatsApp 99920-1198. Decra, sua segurança. Há pouco, durante aqui o intervalo, eu conversava com o presidente do Simpol, Jean Rezende, e ele fazia referência ao trabalho dessa vistoria cautelar. A importância, né, Jean, do cidadão ter este tipo de garantia na compra do veículo, até como diz aqui, não compre gato por lebre, né? Exatamente. É uma situação que muitas vezes ela pode ser uma relação comercial entre pessoas comuns, mas também pode envolver empresas, como que o nosso pesadão sempre divulga aqui. Cariri Automóveis, por exemplo. Tenho certeza que é uma marca séria, que tem respeito. Então, essa empresa Decra, a gente conhece que é uma vistoria importante para quem está comprando ou vendendo um veículo. Você vai evitar de se envolver, por exemplo, na aquisição de um veículo, como chamam, entre aspas, o toradinho, que é oriundo de leilão, um veículo sinistrado, ou um veículo que tenha a sua documentação fraudulenta, né, e evita de bater as portas da delegacia. Se você passa numa empresa como a Decra e faz essa vistoria de modo preliminar antes de fechar o seu negócio, você está garantindo a segurança não só do seu patrimônio, mas evitar aquela dor de cabeça, o desgaste em um problema maior com o veículo de origem duvidosa. Está aqui, portanto, a opinião, né, de um homem que faz a segurança pública, técnico em segurança pública. São 18h30. Luiz Borges também está aqui com a gente, é diretor do Simpol. Luiz, você que já vivenciou alguns momentos importantes da Polícia Civil, não obstante aí o tempo de serviço de atuação do Jean, mas você também é um veterano da Polícia Civil. Como é que você vê este momento da Polícia Civil em nosso estado? Boa noite. Boa noite, Sandra, boa noite, Jaildo, boa noite, Pesadão, boa noite aos ouvintes e aos telenautas, como eu gosto de falar, que são aqueles que acompanham pelas redes sociais, né? Veja, é um momento muito complicado e como o Jean já falou muito bem sobre essa disparidade salarial que está havendo, e só para reforçar, nós não temos nada contra a valorização dos colegas delegados de polícia, mas nós precisamos também valorizar os oficiais investigadores. E eu quero aproveitar esse momento e lembrar o nosso governador que ele fez uma promessa à nossa diretoria quando da inauguração lá da Central de Flagrantes, que na semana seguinte nos receberia, ou que posteriormente daria uma data para que a gente fosse recebido. Como ele já tem recebido outros sindicatos, a exemplo do Sindifisco, salvo engano, do Sindicato dos Professores também, está mais do que na hora de nos marcar uma data e nos convidar para nós termos uma reunião, já que nós já estamos com a questão salarial resolvida com relação a 2024, 2025, está na hora de tratar 2026 e nós tratarmos daquele ponto que é o principal agora, que é a nossa reestruturação, a estruturação da carreira da Polícia Civil. Porque certamente nós, oficiais investigadores desse Estado, merecemos, por tudo que Jean já disse aqui, por todos os números apresentados aí, que são oficiais, que o próprio governo anuncia, né, faz propaganda disso, eu acho que está mais do que na hora de nós sermos valorizados e implementarmos essa reestruturação que vai definitivamente resolver os nossos problemas aqui da nossa categoria. Nas conversas com auxiliares do governo, qual é a sinalização em relação à reestruturação? Diretamente do governador do estado, o Simpol ouviu o que, já? Bom, a gente sempre rememora aqui que existe um termo de compromisso assinado lá em 2018
2022 com os oficiais investigadores através do Simpol Sergipe. Dentro dessa perspectiva, o governador sempre se mostra solícito e dizendo que irá cumprir todos os itens ali, né, definidos previamente e assinado a cada linha. Mas na prática, infelizmente, isso não tem ocorrido, né? E através dos técnicos, a gente, nas reuniões que tivemos a oportunidade, levamos caminhos não apenas jurídicos, mas sugestões de questões de ordem financeira, né? Por exemplo, em Sergipe, as chamadas IFVs, que são tratadas como hora extra, mas que na verdade não são, hoje se gasta, no ano passado, um dado real em torno de 30 milhões de reais para se manter plantões extraordinários na atuação da Polícia Civil, nas delegacias plantonistas, que poderíamos transformar em escalas fixas e esse recurso ser redistribuído internamente, sem a necessidade de recursos extraordinários, muito embora o que falta no governo do estado de Sergipe não é dinheiro, graças a Deus o governo está com a saúde financeira, né, a ponto de estar conceituado em níveis, né, suficientes para atrair e concretizar novos empréstimos, inclusive, né, como está sendo pedido junto à Assembleia Legislativa do Estado. Então não falta recurso, falta vontade política. Então a gente precisa sair da seara da propaganda, de fato, sentar diretamente com o governador, né, e definir qual vai ser o tipo de restauração que o governo do Estado vai permitir que se implemente em Sergipe. Eu digo permitir porque a gente está buscando o diálogo, mas a categoria já se demonstra impaciente. Depois de 3 anos de governo, no primeiro ano tem aquela história de estar arrumando a casa, o governo adotou e optou pela política da reposição inflacionária linear para todos os trabalhadores da segurança do Estado, quando a gente, na verdade, desde o primeiro ano vem falando em trabalhar a pauta da reestruturação, que, como foi dito aqui, não envolve apenas questão financeira, tem outros pontos importantes para a nossa carreira, né? Então, o fato é que a gente não tem avançado e a gente está num patamar, né, do tempo de governo em que é preciso se definir o que vai ser feito em torno da restauração. O governo vai implementar a restauração, sim ou não? Esse é o primeiro ponto que eu tenho certeza que não só os oficiais investigadores, através do Simpol, mas a sociedade sergipana, que já conhece a temática, quer uma resposta do governador. O governador quer uma polícia que continue, uma polícia civil, que continue o trabalho de excelência que é destaque no cenário nacional, ou o governador vai permitir que o nosso trabalho seja contaminado pelo desestímulo, pela ausência da valorização? Essa é uma pergunta que a gente tem feito ao governador e que ele precisa responder não apenas ao Simpol e aos oficiais investigadores, mas sobretudo a você, cidadão, que tem interagido com o Simpol Sergipe nas redes sociais, nas nossas participações em toda a imprensa sergipana. Então, não falta recurso, a gente tem conhecimento, falta vontade política, e essa vontade política, como se diz popularmente, está na caneta do governador do estado de Sergipe, nosso governador Fábio Mitidieri, e a gente continua até então convicto de que ele irá sim materializar essa restauração, que não é para mim individualmente, não é apenas para os oficiais investigadores, mas para cada cidadão sergipano, para cada turista que vem ao estado de Sergipe, atraído não só pelas belezas naturais, mas especialmente pela sensação de segurança que nós sergipanos já conhecemos e já desfrutamos, e que hoje é alvo de propaganda para atrair turismo, gerar emprego e renda através de investimentos. João Luiz Borges. Que, devido a essa falta de valorização, nós já temos perdido quadros importantes. Ou seja, pessoas que fizeram concurso vieram para cá e, pelo desestímulo salarial, estão acabando fazendo outros concursos. Isso aí nós temos vários colegas que saíram agora recentemente para a Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos de nível federal, nível estadual, que estão com salários melhores. Então é a hora do governo atentar para isso também, porque quando se faz um concurso, você quer que os melhores estejam ali. E, infelizmente, aqueles que são bons, quadros excelentes, que poderiam estar aqui contribuindo muito mais ainda com a nossa polícia, estão saindo pelo desestímulo dessa falta de uma melhoria salarial. Acho que está na hora do governo chamar o feito, a hora de cumprir, principalmente, né, cumprir a palavra, o que foi assinado, o termo, e trazer essa nossa reestruturação para a realidade, né?
Pois bem, então. Valeu, Luiz Borges. Meu amigo Jailton, estamos participando da forte audiência do seu programa. Um forte abraço, seu amigo Luiz Daniel Contador, Dona Ruth e Pedro Vinícius. Grande abraço a essa família, né? Do meu amigo Luiz Daniel, o contador, ao lado da Dona Ruth e Pedro Vinícius. A pergunta aqui do ouvinte através do nosso WhatsApp. Boa noite. O senhor pode perguntar o que Jean vai negociar com o Fábio Mitidieri de conquistas para este ano ou apenas promessas? A PM já possui cartão alimentação e o auxílio para a compra de equipamentos. E sobre Antônio Moraes, alguma ação será feita? É a pergunta enviada pelo ouvinte, que não encaminhou o nome, mas está feita a pergunta aí, já. Vamos lá. Sobre as pautas, a gente dialoga com a categoria, né? É o que a gente tem buscado em todos os ambientes, seja na rotina do sindicato, seja durante o simpósio itinerante, especialmente nas nossas assembleias, pois as diretrizes do que é construído é sempre encaminhada a nossa sugestão para a categoria, mas é feita essa definição. E o trabalho, o pleito da categoria é em torno da reestruturação. E a reestruturação é o que a gente acabou de falar, não se trata apenas de pauta financeira, mas sobretudo de valorização de um trabalho de excelência para que a gente possa manter os índices positivos da Polícia Civil do nosso Estado. Referente ao colega Antônio Moraes, né, no último dia 17, a gente foi surpreendido, né, com a notícia logo cedo nos grupos de WhatsApp sobre a demissão do oficial investigador. E aí, obviamente, a gente, em terra de WhatsApp, de fake news, a gente tem que buscar a fonte oficial. Fomos ao Diário Oficial, buscamos, confirmamos. Assim que confirmamos essa triste notícia, essa lamentável situação, né, e ligamos, a diretoria entrou em contato diretamente com o oficial investigador Antônio Moraes, colocando toda a nossa estrutura da diretoria e assessoria jurídica à disposição para as necessidades ali preliminares, as questões mais urgentes, mas todo o acompanhamento jurídico a que ele, como filiado ao Simpol Sergipe, né, tem direito. Também convocamos uma reunião da diretoria, onde tratamos especificamente da situação. Tínhamos uma assembleia no dia seguinte e convidamos Antônio para poder discutir esse tema conosco. Ele disse que naquele momento não iria para essa reunião porque queria se debruçar junto ao nosso jurídico da temática, né, da sua defesa. A gente respeitou, tratamos esse assunto com a categoria em assembleia sindical, explicamos à categoria todo o cenário inicial. O colega Moraes se pronunciou nessa assembleia, disse que naquele momento não tinha interesse na ação que o sindicato propôs, uma assembleia que, a assembleia nossa sindical foi na sexta-feira, nós queríamos realizar uma outra assembleia específica, inclusive hoje, terça-feira. Moraes disse que preliminarmente não tinha interesse naquele formato que foi encaminhado para o sindicato, mas na sequência talvez mudou de ideia após alguma reflexão e encaminhou um requerimento para o sindicato, pleiteando a realização de uma assembleia específica, inclusive na eventual manutenção da sua demissão, onde haverá um prejuízo financeiro para a família do colega oficial investigador, pleiteando uma ajuda financeira. A gente já se reuniu novamente em diretoria a partir desse requerimento. Vamos fazer uma resposta formal, já está pronta, será encaminhada para o oficial investigador amanhã logo cedo. E, obviamente, convocaremos uma assembleia para discutir com a categoria, pois a gente tem que ter a consciência de que a questão jurídica está em andamento, mas tudo que envolve financeiro, entre outras pautas, tem que ser dirimido com a categoria. Isso será feito com toda tranquilidade e nós tomamos para si não apenas a questão pontual direcionada ao colega, mas como uma ofensa a toda a categoria, todos os oficiais investigadores. Então, a entidade sindical prontamente fez um vídeo, a solidariedade foi colocada publicamente e não apenas a solidariedade na falácia, mas toda a ação sindical da forma que for necessária. O colega se disse preliminarmente está tranquilo, pois há um parecer da Secretaria de Estado da Administração, né, que era detentora naquele momento dessa atribuição, que é precípua do governador do Estado de Sergipe, mas que era da SEAD, foi devolvida ao governador e ela acabou sendo delegada ao secretário de Segurança Pública, que atualmente é um delegado de polícia, e esse parecer dizia que a situação já estava, na verdade, que a situação está prescrita
e a nossa indagação preliminar, entre outras, é se estava prescrito, por que foi feita a demissão do servidor, do trabalhador, do pai de família, do policial civil, do oficial investigador Antônio Moraes. Então, essas dúvidas estão sendo indagadas, questionadas por nossa diretoria e assessoria jurídica, e no mais a gente segue discutindo com o próprio Antônio Moraes, que mais uma vez a gente vai convidá-lo a vir para a diretoria. Já fizemos 2 convites, ele pelas questões preliminares acabou não indo, mas a gente vai reiterar o convite para que ele vá conversar com a diretoria. A gente precisa, antes de tomar qualquer decisão, ouvir a parte interessada, né, Jailton? Acho que esse é o principal, o respeito a todos os oficiais investigadores. Então, uma temática lamentável, né? A gente lamenta muito a demissão de um profissional, né, com mais de 20 anos de trabalho dedicado aí à Polícia Civil e à sociedade sergipana. E independente do tempo de polícia, cada oficial investigador é parte integrante, né, do trabalho de valorização e respeito ao qual é um compromisso da entidade sindical. Então, toda a temática, seja ela positiva ou negativa, que neste caso é uma temática negativa, ela é de interesse da entidade sindical e a gente vai estar atuando sim em defesa do oficial investigador. Jean, algo mais a acrescentar? Fica à vontade para suas considerações finais. Eu queria pedir ao Pesadão para colocar aquela... A imagem? E a imagem, isso exatamente, porque a ideia dessa imagem é o que está ali, você que está nos acompanhando. Se você acha justo que em Sergipe a melhor polícia civil do nosso país em dados de elucidação de crimes violentos e tantos outros que a gente citou aqui, os 2 cargos integrantes dessa mesma polícia tenham uma disparidade salarial tão grande, onde apenas um lado está, digamos assim, sorrindo, está tranquilo, enquanto o outro está preocupado e de certa forma até triste pela ausência de valorização. Então a gente quer, com a grande audiência desse programa, que você que acompanha, interaja com as redes sociais aqui da Rio FM, o canal do YouTube, deixe lá a sua opinião, é muito importante para nós, de cidadão sergipano, tá? Se você é turista que vem de outros estados, está nos acompanhando, de outros estados, Rio de Janeiro, ou aqui do Nordeste, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, que convive diariamente com a violência do crime organizado e sabe como é bom estar numa capital tranquila como a nossa, um estado tranquilo, também deixa a sua opinião. E se quiser saber mais sobre a história do Simpol Sergipe, que completou 35 anos, agora no último 30 de maio de 2005, siga também a rede social do Simpol Sergipe, né? Temos o nosso site simpolsergipe.org e você vai poder conhecer muito mais sobre esse trabalho que, como eu disse, principalmente em defesa dos oficiais investigadores, mas sobretudo em defesa da sociedade sergipana. Ok, então, forte abraço, Jean. Agradeço aqui aos oficiais investigadores que compõem o Simpol, diretoria, Luiz Borges, meu amigo Heráclito, Murilo Portugal e David Christian, responsável aí pelas redes sociais, né? Pelas informações aí do Simpol nas redes sociais. Forte abraço, Jean. Mais uma vez, muito obrigado. E meu sogro, seu Evandro, taxista, seu ouvinte, tá lhe ouvindo, mandou um abraço, viu? Valeu, forte abraço também, obrigado pela audiência.